Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de desenvolvimento de páginas web. E na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer a validação do nosso formulário antes de enviar as informações dele para um servidor. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Atualmente, o nosso formulário está dessa forma aqui. A gente não aplicou nenhuma validação nele, tanto que se eu clicar no botão enviar mensagem, ele enviaria o meu formulário para o servidor com os campos todos em branco. A primeira coisa que a gente vai fazer é informar que todos os campos são obrigatórios, ou seja, o usuário não pode enviar mensagem sem ter preenchido todos esses campos aqui, assim como o nosso formulário de exemplo. Perceba que quando eu clico no botão enviar mensagem, ele já informa que o primeiro campo é obrigatório. Para deixar os campos obrigatórios é bem simples. Primeiro eu vou vir aqui no arquivo contato.html e aqui está o nosso formulário. A gente tem os três campos. Eu vou configurar primeiro o campo do nome, que é o input. O ID dele é input nome. Para deixar o campo obrigatório, a gente deve adicionar mais uma propriedade no input. O nome dela é required. Assim. Eu quero que seja obrigatório o nome, o e-mail também. Então aqui no input do e-mail eu vou adicionar a propriedade required. E no text area também eu quero que seja obrigatório. Então eu também adiciono a propriedade required, logo após o ID dele. Vou voltar aqui e atualizar. E agora quando eu clicar no botão enviar mensagem, perceba que ele já deixou os campos em vermelho e também escreveu aqui, ó, preencha esse campo. Ou seja, ele já está validando para que o nome seja obrigatório. Se eu coloco um nome e clico em enviar mensagem, aí ele já foi para o segundo campo, dizendo que ele é obrigatório também. E assim por diante. Além de tornar os campos obrigatórios, eu também quero configurar o tamanho máximo de cada um desses campos. Por exemplo, o nome, eu não quero que ele ultrapasse 25 letras. Por enquanto, eu posso escrever quantas letras eu quiser dentro desse campo. E isso pode ocasionar um erro quando essas informações chegarem lá para o meu servidor. Então eu vou fazer essa validação aqui. Para configurar a quantidade máxima de letras que o input vai receber, a gente usa a propriedade maxLength. Nesse caso eu quero que ele tenha no máximo 25 letras, então ela recebe o número 25. O e-mail eu quero que tenha no máximo 50 letras, então aqui eu também adiciono a propriedade maxLength com o valor 50. E o text area, que é a mensagem, eu quero que tenha no máximo 100 letras, então também tem o maxLength com o número 100. Aqui no input existe também a propriedade max. Essa propriedade aqui é usada para inputs do tipo número. Quando o input vai receber um número, a gente pode configurar com a propriedade max o valor máximo que aquele campo pode receber. Por exemplo, se eu tenho um campo de número que pode receber no máximo o número 100, então eu uso a propriedade max passando o valor de 100, que é o número máximo que ele pode receber. Agora vamos ver se funcionou. Atualizar a página e no nome ele vai receber no máximo 25. Então eu vou escrever aqui de cursos, vou copiar e colar várias vezes. Perceba que ele chegou aqui e já não deixa eu escrever mais nada. Esse texto aqui é o máximo que esse campo recebe e o nome vai ser de cursos. E o endereço de e-mail eu posso colocar, por exemplo, edcursos@gmail.com. E se eu colar várias vezes aqui ele já chegou ao limite e não permite escrever mais nada. Então eu vou deixar assim. E a mensagem também tem um limite. Vou colocar aqui mensagem de texto, vou copiar e colar várias vezes. Perceba que aqui ela já chegou ao limite e ele já valida para não permitir escrever mais nada. Além de configurar o tamanho máximo, a gente também pode configurar o tamanho mínimo de cada campo. Por exemplo, no campo nome, a quantidade mínima vai ser 2, porque um nome normalmente tem mais que 2 letras. Para configurar a quantidade mínima, a gente usa a propriedade minLength. Eu quero que o tamanho mínimo do nome seja 2 letras. Aqui no e-mail, a gente não precisa validar o tamanho mínimo, porque como a gente disse que o tipo dele é e-mail, o navegador já vai fazer algumas validações para ver se o texto que está escrito nesse campo é um e-mail válido.
e a mensagem, o usuário também pode escrever o que ele quiser. A gente não vai configurar aqui um tamanho mínimo de mensagem. Vou atualizar meu formulário e agora eu vou escrever um nome só com a letra E. Aqui vou colocar um e-mail e aqui uma mensagem. Agora, quando eu clicar em enviar mensagem, perceba que ele já mostra uma mensagem informando que esse campo deve ter 2 caracteres ou mais. Essa mensagem aqui a gente consegue personalizar utilizando o JavaScript. Em algumas próximas aulas a gente vai começar a estudar JavaScript e aí a gente vai poder então personalizar essas mensagens aqui também. Além do minLength, a gente tem a propriedade min. Ela é usada para campos do tipo numérico também e ela valida o valor mínimo daquele campo. Por exemplo, imagine que você tem um campo de número onde o usuário vai informar a idade dele. O mínimo vai ser 1, ou seja, o usuário não vai poder informar naquele campo um valor negativo ou um valor 0. E já o minLength é responsável por validar a quantidade de caracteres mínima que aquele campo deve ter. Agora, se a gente vir aqui no nosso exemplo, perceba que enquanto os campos estão inválidos, eles ficam com a borda vermelha. Já quando eu digito aqui um nome correto, por exemplo, a borda dele passa a ser verde e ele também coloca um Vzinho aqui no final. O endereço de e-mail é a mesma coisa. Quando eu digito um e-mail inválido, ele deixa a borda vermelha. E quando eu digito um e-mail que ele considera válido, aí ele já deixa a borda verde. Esse detalhe aqui no campo a gente faz com CSS. Então vou voltar aqui no nosso formulário, vou vir aqui no código e abrir o arquivo contato.css, que está aqui dentro da pasta de CSS. Eu vou iniciar mais um bloco de CSS. Primeiro eu vou configurar o input. E aqui tem um detalhe importante. Quando o campo está inválido, ele recebe uma pseudoclasse chamada invalid. Então a gente coloca 2 pontos, a palavra invalid. Ou seja, quando o input estiver inválido, a gente quer deixar a borda dele vermelha. Então a gente usa a propriedade border color, vermelha é a palavra red. Vou voltar aqui e atualizar. Perceba que os 2 primeiros inputs ficaram vermelhos porque o valor que está dentro deles ainda é inválido. Eles são obrigatórios, então precisa ter um texto aqui dentro. Se eu escrevo aqui add, esse campo já passou a ser válido, então ele deixou a borda com a cor normal. Se eu escrevo aqui um e-mail válido, ele já deixou a borda normal também. E o campo mensagem, a gente também quer deixar a borda vermelha enquanto ele está inválido. Então, além do input, eu vou vir aqui colocar uma vírgula e vou informar que o text area, quando ele estiver inválido, então 2 pontos, invalid, ele também vai ficar com a borda vermelha. Vou voltar aqui e atualizar e perceba que como os 3 ainda estão inválidos, os 3 estão com a borda vermelha. E quando o campo está válido, ele recebe uma outra pseudoclasse, que é a classe valid. Então eu vou vir aqui, criar mais um bloco de CSS, colocando o input, e agora quando ele estiver com a pseudoclasse valid, eu quero que a cor da borda, border color, seja verde, então é green. E além do input, como a gente viu, o text area também vai receber essa cor de borda quando ele estiver válido. Text area quando ele estiver com a classe valid. Vou voltar aqui e atualizar. Agora quando eu escrevo add, perceba que é um nome válido, ele já deixou a borda verde. Vou escrever aqui um e-mail válido, para ficar com a borda verde também, e uma mensagem. Assim a gente já consegue validar e mostrar para o usuário que esse campo está correto. E aqui tem mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Eu vou atualizar. Quando eu clico aqui no campo, ele continua com a borda vermelha. Já aqui no exemplo, quando eu clico no campo, ele troca a borda para a cor azul, para mostrar que é esse campo aqui que está com o foco atualmente. Para isso, eu vou vir aqui no CSS e a gente configurou na aula anterior que o input, quando ele recebe o foco, ele fica com a cor da borda azul. Mas isso aqui tem que sobrescrever essa configuração que a gente acabou de fazer. Para isso, a gente vem aqui, depois que a gente informa a cor, nós colocamos sinal de exclamação e a palavra importante. Isso aqui indica
que essa configuração deve sobrescrever as outras que alteram a cor da borda também. Agora, se eu venho aqui do F5, enquanto o campo não tem o foco, ele fica com a cor vermelha, mas quando ele recebe o foco, ele já altera a cor da borda para a cor azul. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a fazer algumas validações nos campos do nosso formulário, deixando primeiro todos os campos obrigatórios com a propriedade required. Depois a gente configurou o tamanho máximo de cada campo com a propriedade maxLength e também configuramos o tamanho mínimo do campo nome com a propriedade minLength. E a gente também aprendeu a usar a pseudoclasse invalid e a pseudoclasse valid aqui no CSS para alterar o estilo do campo de acordo com o estado dele. Quando ele estiver válido, ele fica com a borda verde e quando está inválido, fica com a borda vermelha. Na próxima aula, nós vamos aprender a adicionar esse íconezinho aqui do lado do campo. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder a próxima. Então, até a próxima aula!